Vamos lá para análise macro. Bom, nós tivemos agora uma madrugada bem intensa aí de queda para as bolsas no planeta Terra inteiro e o estopim de tudo isso está sendo hoje a China. Basicamente, ontem à noite saíram os dados de PIB da China e vendas no varejo, que eu vou comentar em seguida. E esse pessimismo está sendo intensificado aí por dados que saíram na Europa também, com a inflação do Reino Unido. E também vou acabar comentando aqui o que aconteceu de tão terrível ontem para termos aí um cenário de queda forte tanto na bolsa brasileira quanto em todas as outras bolsas mundiais, né, que tem mais a ver com relação aos Estados Unidos. Mas já começando pelo cenário que mais está fazendo preço agora durante essa madrugada e com toda certeza vai refletir para a nossa abertura da bolsa aqui no Brasil, é o cenário asiático. Porque ontem nós tivemos a divulgação tanto do PIB chinês quanto das vendas do varejo da China. O PIB ele veio relativamente sem surpresas porque um dos membros do governo chinês já havia falado lá em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, que o PIB da China iria vir a 5,2%. E realmente, fechou 2023 com esse valor. Então não fez a surpresa para o mercado, mas as vendas do varejo sim. Essas deram uma precificada muito pior do que o esperado. Nós tivemos aí as vendas do varejo que no dado anterior tinham vindo 10,1%, elas passaram para 7,4%. O mercado já previa que desacelerasse um pouco, referente ao mês anterior, mas veio menos do que eles esperavam ainda. E automaticamente, na hora, as bolsas aí permaneceram com uma queda mais expressiva e fechando aí hoje, basicamente, a maioria tudo caindo mais de 2%, inclusive Hang Seng aí caindo aí mais de 3,5%, quase 4%. E um dado assim, vindo tão pior do que o esperado, principalmente sendo um dado de atividade chinesa, nós temos sim uma preocupação generalizada, porque ele pede que sejam criados novos estímulos na China para poder reacelerar esse dado de vendas do varejo, por exemplo, o setor imobiliário. Só que o PIB chinês batendo a meta tira um pouco dessa necessidade do governo de injetar muitos estímulos. Então fica nessa balança aí e acabou pesando muito mais para o negativo durante essa madrugada, o que automaticamente tende a refletir para a nossa abertura da bolsa aqui no Brasil, pelo fator de que a China é o nosso principal cliente de basicamente todas as nossas commodities. Então, além de tudo, nós temos também um cenário europeu que não ajudou. A Europa também está refletindo quedas durante essa madrugada, aí, mais de 1% no geral, lá com seus motivadores próprios, né? Porque saíram lá a inflação do consumidor da zona do euro, que veio relativamente dentro do esperado, então não foi a surpresa, mas sim a inflação do consumidor do Reino Unido. Essa sim veio totalmente fora do esperado, inclusive eles estavam esperando que ela desacelerasse um pouco, para 3,8% e ela veio para 4%. Ou seja, pela primeira vez em 10 meses, a inflação do Reino Unido voltou a acelerar. Isso na hora precificou com uma queda expressiva nas bolsas, não só do Reino Unido, mas na Europa como um todo, e também uma alta da Libra frente ao dólar, né? Por isso que hoje ainda, durante essa madrugada, o dólar ainda se mantém controlado. Porque a Libra tem um grande peso no DXY, que é o índice do dólar frente às principais moedas, e como a Libra disparou, a gente tem aí um enfraquecimento do dólar no mundo. Mas a percepção para as bolsas continua a mesma do cenário asiático, queda. E o reflexo para o Brasil tende a ser o mesmo, apesar da nossa ligação com a Europa não ser tão grande assim quanto com a China, mas tem seu reflexo também. E nos Estados Unidos, que eu comentei ali, ontem nós tivemos um dia de quedas intensas, não só nas bolsas americanas, né, mas também o que acabou refletindo aqui durante nossa manhã inteira e a tarde inteira, e tudo isso foi basicamente pelos motivadores que nós tínhamos durante a madrugada, que já abriram com precificação de queda para a bolsa, só que o que intensificou as quedas ao longo do dia foram as falas do Christopher Waller, que é um dos membros do Fed, né, o Banco Central Americano, e basicamente as falas dele tiraram todo o otimismo que o mercado tinha que os Estados Unidos iria cortar os juros já em março. E lembrando, se nós temos perspectivas de cortes de juros só lá para frente, contra as expectativas do mercado, automaticamente eles têm que se reposicionarem. E o que eles fazem? Vendem bolsas e compram ativos de segurança, como os treasuries e dólar e assim por diante. Por isso que nós tivemos ontem uma disparada do dólar e uma queda expressiva para as bolsas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? E nessa afirmação que ele deu, basicamente ele disse que vão ter 3 cortes de juros esse ano nos Estados Unidos. Só para ter uma noção, o mercado estava precificando que teriam 7 cortes de juros. Então, basicamente, quando ele fez essas afirmações, óbvio, a bolsa desabou e o dólar disparou, como eu já comentei. Só que o que faz tudo isso acontecer é que nós chegamos no cenário que a gente chama de tempestade perfeita no mercado financeiro, onde tudo se alinha, seja para um cenário ruim ou para um cenário benéfico, né? Nesse caso, é para um cenário ruim. Então, tudo no mundo
tá interligado para um cenário ruim para hoje novamente. Só que, óbvio, ao longo do dia aí sairão aí algumas outras informações, como as vendas e varejo dos Estados Unidos, que às vezes pode amenizar um pouco esse cenário. Mas, a princípio, nossa abertura da bolsa aqui é sim para um cenário de queda e uma alta no dólar ali, mas não tão expressiva quanto ontem, por conta do comentário que eu fiz aqui sobre a Libra, que ela tá dando aí uma puxada forte e acaba dando uma segurada no preço do dólar no mundo. Então é isso para o cenário global de hoje, que tende a afetar a nossa bolsa aqui no Brasil.